dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou coordenador de planejamento aqui da Monkin e hoje eu vou ser o host especial desse episódio do De Galho em Galho. Meu convidado é o Bruno Braga, diretor de marketing e negócios da Buzz Monitor, a grande plataforma de gestão de rede social e também de acompanhamento multicanal das suas contas aqui do Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente. Queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória, como que você chegou na Buzz Monitor, como é que foi? Diz aí pra gente. Primeiramente, Caio, time Monk, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Para mim é um prazer aqui me juntar a vocês no podcast. Compartilhar um pouco aí da trajetória que a gente tem na Buzz, do que a gente conversa, entende e aprende com as marcas, mas também falar muito sobre inteligência artificial, que hoje não tem como abordarmos algum tema sem colocar IA no meio, né? Bom, eu sou o Bruno Braga, estou há 8 anos da Buzz Monitor. Hoje eu sou, como você bem falou, diretor de novos negócios e marketing na Buzz. A gente tem uma trajetória muito interessante desde o início das redes sociais, onde começou a ter uma maior participação das empresas e interesse na gestão de reputação principalmente, mas também no atendimento multicanal. E a Buzz Monitor desde sempre ela vem participando e ajudando as marcas a agilizar o processo e entregar dados que sejam transformados em informação para a tomada de decisões, entendimento de público, né? E a Buzz Monitor há 11 anos no mercado como um SaaS, antigamente ela existia, mas era usado apenas internamente nos nossos projetos. Ela já passou por várias etapas, por alguns momentos de revolução, inclusive, do mercado. E hoje a gente tem uma frente de IA First, justamente para auxiliar os processos das empresas na tomada de decisão, entendimento do always on da marca, dos concorrentes e até mesmo nessa comunicação com os usuários. Então, nossa proposta é facilitar toda essa gestão das redes sociais em um único ambiente. É legal que você fala, né, dessa visão abrangente, a gente estava até conversando agora há pouco, sobre esse grande universo, né, de serviços e de possibilidades que a plataforma oferece hoje, né? E a gente entende que nesse grande universo de informações, às vezes fica um pouco difícil, né, da gente buscar ou entender exatamente qual que é o insight que a gente consegue tirar olhando especificamente, seja para uma campanha de mídia, seja para a gestão específica de canais orgânicos. Eu queria saber de você um pouquinho como que você entende, né? Óbvio que não existe uma visão correta, né? Uma grande verdade, mas como que essa estratégia de gestão de crise, de gestão de boas oportunidades é importante de existir dentro das empresas e principalmente dentro das áreas de conteúdo e de planejamento? Pois é, hoje a gente conversa com muitas empresas, desde pequenos até multinacionais. E o que a gente percebe é que não há estruturação, um planejamento de como se trabalhar e até mesmo para que se trabalhar nas redes sociais, né? Então, com isso, oportunidades são perdidas e focos de crises não são identificados para que elas sejam geridas, tratadas, para que sejam remediadas ou, no caso, prevenidas mesmo, né? Então, o que a gente entende hoje do mercado, até certo ponto um pouco imaturo nessas questões de gestão de oportunidades e crises, é que não basta apenas você ter acesso ao que está acontecendo ali no seu ambiente, geralmente muito bem controlado por você, que são seus perfis, mas há um universo enorme ao redor da sua marca que ele não é explorado tanto para oportunidades como para você se prevenir a crise, né? Então a gente está falando aí no universo, a We Are Social, ela anualmente faz uma pesquisa e a mais recente com dados para esse ano, a pesquisa 2024, mostra que somos 166 milhões, 144 milhões de brasileiros nas redes sociais, É né? muita gente. Pois é, são 66%, somos 66% da população, né? Então é muito claro que sua marca está sendo citada nesse ambiente, né? Digamos que é leviano você imaginar que sua marca, ela, por menor que seja, ela não corre riscos, né? Mas eu sempre gosto de voltar também a isso, porque o mais sensível é você se expor e entrar numa crise. Mas você perde a oportunidade se você não tiver o controle dessas informações, né? E aí é onde a gente entra naquela questão de
como eu consigo ter acesso a esses dados? Não tem como fugir de tecnologia. Se você for pequeno, uma empresa pequena, ou faz a gestão de empresas pequenas, você até consegue ter o controle do que acontece ali dentro dos perfis, responder, agendar uma publicação, ver toda a repercussão, porque é um ambiente controlado e de poucos dados. Mas no momento que mais precisa, no caso de uma crise, isso extrapola. E você, manualmente, na unha ali, você não vai conseguir dar conta, né? Então a gente sempre reforça a necessidade de você ter tecnologia ao seu favor, e aí aqui a gente está falando de plataformas diversas que sejam, para que você tenha acesso a esses dados, né? Tanto para oportunidades como para crises, exato. Então, e também não basta você ser o primeiro a identificar o foco, né? Você tem que saber o que fazer. Aí é onde a gente acha, onde a gente começa a entender que é preciso um planejamento prévio muito bem estruturado das marcas, que hoje é sim negligenciado por muitas delas, de o que fazer e como fazer e onde fazer em momentos sensíveis, né? Óbvio que a gente sempre fala de oportunidades e crises, mas as crises é aquelas que mais movimentam esforços e atenção nesses momentos, né? É o que pode manchar a nossa reputação. A reputação é um ativo cada vez menos sólido e a gente investe tanto tempo, tanto dinheiro, né, tantos recursos, que uma besteirinha, um deslize seu, ou até algo inventado, criado, ou fatos, né, compartilhados para os outros, pode destruir a sua reputação ou manchá-la. Então a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado nesse tratamento de dados. Então, partindo por esse ponto de você usar a tecnologia e ter acesso aos dados no momento inicial, você tem que saber o que fazer com eles. Aí é onde a gente recomenda. Há metodologias, mas o mais importante é você ter como se fosse um manual de crise. O que fazer, que é o que a gente chama de planos de contingência, né? Então, ao primeiro sinal de fumaça, você tem que saber dar os primeiros passos. Quem ativar, identificar se de fato aquilo não trata-se de apenas uma reclamação ou de fato pode virar uma crise, e aí você já ligar novos monitoramentos, seja em quais canais, até extrapolando as redes sociais para entender como é que o seu time de call center está recebendo isso, e-mail, enfim, para você cruzar dados para entender a repercussão daquilo. E é importante a gente observar que as redes sociais é o único canal em que você vai conseguir ter uma percepção praticamente em tempo real, um termômetro em tempo real do que está acontecendo com a sua marca naquela crise, né? Qualquer outro canal você vai ter ou uma limitação de dados ou uma limitação da atualização desses dados, né? Então, novamente, reforçando mais uma vez a importância da gente ter acesso aos dados e saber tratá-los, estruturá-los para conseguir transformá-los em informação, né? Então, partindo novamente desse plano de contingência, eu tenho que ter um time por trás, sabendo trabalhar com a crise. E aí é importante o time multidisciplinar, onde eu tenho diferentes áreas, diferentes perfis, até mesmo aqueles perfis mais burocráticos que vão falar, você não pode fazer isso, senão o efeito colateral pode ser aquele, por questões legais, por questão de compliance, que são necessários, essa percepção, mas em alguns momentos eles podem ser impeditivos para que você seja ágil na velocidade que as redes sociais exigem que você seja para tratar uma crise ali dentro. As redes sociais, a gente está falando de um ambiente muito volátil, muito inflamável. E até mesmo por conta dos algoritmos das redes sociais, se você não agir em tempo, esse assunto vai perder relevância. Outros assuntos vão surgir e a sua crise ela vai perder a importância, a relevância, e você vai perder, de repente, a oportunidade de se posicionar. Então, se você não agir em tempo, e tempo a gente está falando de poucas horas, pelo menos para identificar o que você vai fazer, se vai responder, se vai soltar um comunicado, vai ter algum tipo de posicionamento, vai ter que acionar áreas externas para saber se aquele depoimento de fato é um fato. E depois disso a gente entende que se não há uma preparação, as marcas elas acabam sendo incapazes de agir. É como se você ligasse o botão do pânico e não soubesse o que fazer, né? E é o que geralmente acontece com as empresas, só por uma questão de não estar preparado. E essa preparação é simples. Agora, o que precisa saber, o que
precisa, de fato, ter nas empresas são esses manuais, que não precisa ser nada formal, não precisa, pode ser um documento, pode ser um e-mail com todos esses steps a serem ativados no momento de um foco de crise para ser analisados. Ocorreu a crise de fato está acontecendo, óbvio, a gente tem que ativar o comitê de crises para ter uma visão inteira das empresas e a partir do momento em que se estabelece uma comunicação, uma decisão, toda a empresa, todas as áreas da empresa, elas têm que ela tem que estar alinhadas para um posicionamento único, né? Então, num ambiente desse, é super importante que haja esse alinhamento e as metodologias, né, de você monitorar sobre o que está acontecendo da crise, analisar o que esse monitoramento me trouxe. A partir do monitoramento, você vai planejar quais são as ações diante de todas aquelas informações que você coletou e no final agir, né? É o que a gente chama de metodologia MAPA internamente, né? O M de monitoramento, o A de análise, o P de planejamento e o A de ação, né? Então, de acordo com esse ciclo, e esse é um ciclo, é uma metodologia cíclica, ela não para, não apenas para a crise, mas para o always on, então todo momento, todos os dias, todos os meses, a marca tem que voltar sempre depois da ação para o monitoramento para saber repercussões, né? Então essa é uma metodologia bacana que às vezes ajuda muito as marcas a entenderem. E no momento de crise, esse ciclo tem que ser muito mais curto. É legal que você fala muito dessa visão sistêmica, né? Eu já vi, né, muitas pessoas falando sobre a importância da utilização de ferramentas, né? Seja o Buzz Monitor, ou seja até não necessariamente ferramentas de monitoramento, mas principalmente quando a gente fala da gestão de crise ou a própria percepção, né, do que pode ser uma oportunidade para a marca, isso vai para muito além da ferramenta, né? Não basta você ter a ferramenta ali, você precisa ter, como você disse muitas vezes, né, uma equipe preparada e já, né, não só uma equipe que saiba e que entenda o papel da ferramenta, mas que esteja preparada para trabalhar com ela, né, seja para crise novamente ou seja para oportunidade. Perfeito. E quando você falou do mapa, eu achei muito legal. Primeiro porque é muito simples, né? Eu gosto da simplicidade quando a gente pensa nessas metodologias. Existe já alguma forma, né, de desdobrar esse conteúdo do mapa realmente em outras técnicas para fazer esse acompanhamento, seja a partir da ferramenta ou a partir de outras metodologias também com as quais vocês trabalham? Certamente. No caso da Buzz Monitor ou plataforma, ela é apenas uma parte de toda essa metodologia, né? Que inclusive pode ser feita manualmente, desde que o universo seja bem pequeno e que você não esteja no meio de uma crise. Essa metodologia, inclusive, ela pode ser extrapolada para vários momentos, como a gente estava falando, o always on de uma marca, a gente pode estar falando de um momento de crise, a gente pode estar falando de um momento de posicionamento diante de uma campanha, na criação de uma resposta. A gente acabou tendo acesso depois a um artigo de 3 americanos. Ele é um artigo de 2005 sobre os desafios da comunicação na resposta a crises. É um artigo dos irmãos Hale e Dulick. Então, esse processo mapa, ele muito se assemelha ao processo que eles têm de criação de uma resposta em um momento de crise, que é através do acesso aos dados que você tem, você vai analisar o que está se falando para planejar como, onde e para quem você vai se comunicar, né? E depois a ação, né? Você cria a resposta e aí você começa a interagir, que pode ser uma resposta simples, pode ser respostas diferentes, pode ser apenas um comunicado único, e aí você vai monitorar novamente a repercussão daquelas ações, né? É muito semelhante ao mapa e é um processo cíclico também, porque se ela não for bem-vinda, bem recebida pelos usuários, há a oportunidade de você fazer leves ajustes todo esse processo, ou até mesmo mudar de fato a rota, né? Então, metodologias como essa são super importantes para você ter um norte do que fazer e onde fazer. É ótimo que você falou ter um norte, porque também, né, até em certo momento da vida, eu me acostumei muito a pegar metodologias e fazer um esforço gigantesco para replicar elas, né? E muitas vezes também não é sobre isso, né? A gente entender para que serve, né, qual que é a funcionalidade dela, ver se cabe naquele espaço ou tentar adaptar ela, né? É muito legal esse ponto.
E esse é um ponto interessante de adaptação, né? As metodologias elas podem ser super bem adotadas e encaixadas em alguns processos de empresas e outras elas vão precisar Sim. ter essas adaptações. Vão se tornar para você de repente até melhores do que há na literatura, né? Total. Precisa dessa flexibilidade, ainda mais hoje quando a gente, né, vê um modelo novo de negócio surgindo a cada, cada segundo no Pois é, mercado, né? pois Não é. adianta pegar a SWOT ali e querer reproduzir ela em todos que você vai analisar. Eu achei muito legal que logo no começo você falou, né, da Buzz Monitor atender as pequenas, as médias e as grandes empresas, né? E em algum momento do mercado, talvez há muitos anos atrás, a gente tinha a dimensão de que pequenas empresas eram menos profissionalizadas ou com pessoas teoricamente menos qualificadas profissionalmente e as grandes eram excepcionais, né? Hoje a gente sabe que não é exatamente assim e que isso não pode de forma alguma ser considerado uma verdade. Mas eu queria entender de você se dentro, né, desse espectro de pequenas, médias e grandes empresas, você vê uma diferença, né, em relação à importância que é dada à área de gestão de crise ou ao próprio monitoramento, ou se não existe, né, uma diferença, se existe ou se não existe no momento uma diferença, assim. Certamente existe. E de diferentes frentes, né? Até mesmo por conta do porte, a gente falando das empresas maiores, a necessidade de você ter uma estruturação de um time, metodologias, processos e tecnologias é muito maior. Se faz necessário porque você está muito mais exposto, né? Você atinge um nível de exposição em que você tem que ter um controle de todo esse processo para não facilmente ser pego por uma crise ou perder a oportunidade, né? Então, há diferenças desde a necessidade até mesmo no caso das pequenas limitações, que podem ser limitações até mesmo de necessidade, Uhum. quando necessidade de estabelecer um processo mais estruturado ou necessidade de você ter uma plataforma de um nível de entrega que é desnecessário, né? Então, há diferença. Outras diferenças ficam bem claras em relação que está ligada à necessidade também é de volumetria, né? Uma marca ela está muito mais exposta, recebe muito mais interações, ela tem que gerar mais conteúdo, quando do lado da pequena ela acaba não recebendo tantas interações pelo porte e até mesmo pelas limitações de investimento para que isso gere interações com a marca, né? Mas outro ponto super interessante que eu sempre gosto de trazer é a burocracia, né? Às vezes para você, principalmente nesses momentos que a gente fala sobre mais sensíveis, de crises, de repente pela burocracia e até mesmo nas oportunidades também, para você fazer diferente, há processos, há muitos processos, né? Então imagina tá acontecendo algum trend que você quer aproveitar, você vai fazer um videozinho para lançar nas redes sociais. Isso dura um mês, uma Um semana. reels de 30 segundos que acaba demorando uma semana para você conseguir Isso. publicar, né? Exatamente. Então, enquanto outra pessoa pega um celular, uma pequena empresa sem processo, e que isso faz parte do dia a dia e é permitido, cria naquele momento e acaba aproveitando uma oportunidade muito melhor do que uma marca que há processos, até a gente entende, mas que há processos que fazem com que oportunidades sejam perdidas. O que esses processos burocráticos não podem acontecer, não podem influenciar nesse processo de gestão de crises, principalmente, né, onde você tem que ser ágil, tá? Oportunidades, elas não podem ser perdidas, mas se forem, de repente é algo que não vai ter a mesma dimensão, mesma proporção de uma crise não resolvida ou mal resolvida, né? Então, assim a gente encontra muitas oportunidades, mas voltando para o que você trouxe no início, essa é uma verdade de que profissionais ou então capacidade ou maturidade das empresas, das grandes e pequenas, de fato não existe. Às vezes as pequenas elas conseguem trabalhar muito melhor nas redes sociais por conta de flexibilidade, por conta dessa liberdade de fato. É muito importante a gente, né, pensar nesse cenário justamente porque a burocratização, ela é, claro, ela é necessária, né, mas muitas vezes quando a gente fala essa palavra já vem uma aura em volta dela, o Aham. pessoal fica meio assustado, né, então é realmente um processo adaptativo, né, e aí eu acho que entra até a inovação como uma transversalidade nas empresas para que elas possam olhar para essa área especificamente e pensar, tá, ok, talvez aqui a gente precise ser um pouco mais flexível para, né,
não só conseguir gerenciar uma crise, mas principalmente para às vezes aproveitar uma oportunidade, né? E de fato existem times internos nas empresas para provocar justamente isso, né? Para que transcenda um pouco todos esses processos e barreiras que existem, né? Hoje a gente consegue ver muito agora sobre times de incentivo à inovação com inteligência artificial. Não apenas basta você querer utilizar, saber da importância, mas não ter uma motivação, seja externa ou até mesmo sua, e não adotá-la, ou até mesmo por questão de compliance, tratamento de dados, você não ter. É preciso haver não apenas para a inteligência artificial, inovação, é preciso haver essas motivações internas para que haja essa adoção de tecnologias como essa. Sim, se faz necessário um fomento, né, de baixo para cima e de cima para baixo para que isso possa acontecer, né? Senão não tem a energia necessária para que isso aconteça. E já aproveitando que você tocou no ponto agora da inteligência artificial, acho que a gente poderia até entrar um pouquinho mais nesse assunto. Eu queria entender como que na Buzz Monitor, né, eu estava conversando com você também, que recentemente eu falei com a equipe de vendas aqui para a agência, a gente vê uma abertura e, né, me foi explicado a nova área ali da Buzz Monitor, ou talvez já não tão nova, que tem a inteligência artificial com um papel muito forte, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como você tem enxergado também essa mudança no mercado e para os clientes que vocês atendem em relação à inteligência artificial. A Buzz Monitor, de fato, desde a concepção do produto, ela utiliza IA, inteligência artificial. A gente, até mesmo no início, que nem redes sociais de fato eram, a gente tinha um crawler, um robozinho, que fazia toda a captação de menções, antigamente em blogs, fóruns, sobre marcas ou sobre assuntos interessantes, né? Então, Demais. esse robozinho que navegava livremente nas no ambiente da internet, né? Foi o início da Buzz Monitor. Então, a Buzz Monitor, a inteligência artificial está na concepção da Buzz Monitor. E hoje há uma demanda, há uma ânsia de todos por adotar a inteligência artificial, às vezes sem saber para quê ou como, mas porque é preciso adotar. Não é bem assim, mas a gente costuma falar que somos IA first. Então, todos os módulos, todas as frentes que a gente coloca na plataforma, de alguma certa forma, a inteligência artificial nos ajudou a criar aquilo ou em mastigar as informações que a gente vai apresentar para os nossos clientes, né? O que a gente está vivendo hoje é uma revolução, né? A gente fala internamente lá na Buzz Monitor, no grupo da Buzz Monitor, que de 10 em 10 anos há um ciclo de revolução, né? A gente vem aí de 83 falando de internet, de 93 falando de internet, de 2003 falando de redes sociais, 2013 falando dos bots, voice, chatbots, e agora o advento da IA generativa, né? Então, coincidência ou não, há um ciclo aí de 10 anos em que a gente acaba recebendo isso do mercado e a gente não pode simplesmente deixar para trás, né? Então a Buzz Monitor hoje ela, de uma forma até pioneira, já entrega várias frentes de inteligência artificial para os nossos clientes, porque isso não é apenas uma moda, é uma necessidade. Sim. Então a capacidade de você analisar uma base enorme de dados em apenas alguns segundos e entregar insights efetivos, inteligentes, né, em que você pode usar e confiar neles, é uma revolução para a gente também, essa entrega. É o que a gente tem hoje na BuzzMoney através do AI Insights. E é uma demanda dos clientes, como a gente fala, uma demanda do mercado. Quem não adotar hoje inteligência artificial, eu não estou nem falando de adotar uma plataforma como o BuzzMoney com inteligência artificial, mas adotar sim nos processos para que eles sejam mais ágeis, mais efetivos, sejam uma ponte de contingência, de confirmação daquelas análises, vai ficar para trás. E a gente sabe dos desafios que existem nele, seja por conta de compliance, em você conseguir adotar limitação de budget, ou até mesmo de conhecimento, né? É preciso adotar, senão vai ficar para trás. O que a gente tem feito hoje, que a gente tem observado em relação a toda essa jornada que existe na inteligência artificial, nas redes sociais, que desde a concepção de um post, de uma campanha, até a ponta
onde eu interajo ou concluo uma venda com o meu cliente, já há inteligência artificial envolvida, né? Ou pode-se adotar inteligência artificial em toda essa jornada, né? Então hoje a gente consegue, do lado das redes sociais, identificar uma segmentação muito clara de posts e conteúdos para mim de acordo com os meus hábitos. Isso não é novidade para ninguém, né? A gente falando aqui sobre um determinado assunto, a gente abre o celular e já existem ali posts de propagandas do que a gente acabou de conversar, né? Então, o que existe hoje agora também é desde o processo de concepção e da criação de conteúdo até o final, a adoção da inteligência artificial. Então, a criação de imagens, de vídeos, de textos, seja para uma legenda de um post ou até mesmo para uma concepção de uma campanha, é utilizado. E chatbots inclusive de vendas. Hoje a gente tem vendedores que são verdadeiros assistentes virtuais, utilizando IA generativa para entender demandas, para negociar, para oferecer alternativas, já que o cliente não gostou. E inclusive com capacidade de concluir a venda, gerando automaticamente um pedido ou um link de compra para que ele efetive a compra ali. Então, trazendo um pouco desse universo do social commerce, efetivação de compra através das redes sociais, a inteligência artificial está muito ligada, né? As oportunidades são várias. Legal. Acho que não dá nem para a gente chamar de tendência, mais seja IA ou seja o social commerce, né? A gente vê uma ascensão muito ligada, né, ao papel das redes sociais, bem como também da inteligência artificial e o papel grande que até influenciadores dentro desse processo têm exercido, né, como um grande canal facilitador para que vendas aconteçam, né, no meio digital. E você falou o termo, né, o social commerce, assim, como que você enxerga esse universo, né? Porque eu falei, já não é tendência, né? A gente traz isso como uma pauta já recorrente, mas como que para você é falar sobre o social commerce? De tendência de fato já não é, né? O social commerce, ele nada mais é do que os negócios acontecendo ali no ambiente das redes sociais, seja através de uma simples publicação, um anúncio patrocinado, que isso vai te levar para o e-commerce para efetivar a venda ali, ou até mesmo em um momento do conversational commerce, como a gente fala, que é você trazer o cliente para um ambiente de conversa, canais de conversação, WhatsApp, o Messenger, DM do Instagram, para que ali haja uma negociação, haja uma explicação sobre um produto e você conseguir concretizar a venda ali ou apenas mandá-lo para um e-commerce, um link de pagamento para que o pagamento seja concluído. E aí a gente não pode deixar as lives também, que embora não sejam ainda tão efetivas como a gente encontra na Ásia, digamos, China, TikTok, né, as pessoas consumindo loucamente através das lives, esse movimento está chegando para cá, as marcas estão conseguindo saber trabalhar e os consumidores também do outro lado estão um pouco mais confiantes em comprar através das lives. Então todo esse universo do social commerce ele já não é novidade, mas há muito o que evoluir, né? E aí a inteligência artificial também ela chega para trazer muitas oportunidades. E aí a gente pode falar de simples assistentes virtuais que vão ser concierges para que você tire dúvidas sobre restaurantes, sobre viagens, sobre aplicações financeiras e que possam concluir de repente a venda de um produto ou um serviço, né? Falando sobre vendas e inteligência artificial, eu estava vendo um dia uma personagem fictícia, ela tem um perfil no Instagram, são criados fotos e vídeos sobre ela, e ela já é garota propaganda de algumas marcas, né? A última que eu vi dos Estados Unidos, a última que eu vi foi o de uma televisão sem borda, né? Onde em toda a propaganda é utilizado com inteligência artificial generativa para criar o vídeo, né? Ela não existe, ela tem milhões de seguidores. Então, quando a gente fala dos creators, já há inclusive o início de uma competição sobre trabalho, né? Onde a criação desse conteúdo vai ser gerado por uma inteligência artificial ou por humano. Então todo esse universo do social commerce se promete muito,
para facilitar a nossa vida, para nos dar mais oportunidades, ser mais ágeis e atender o que as redes sociais se dispõem, que é um atendimento ágil e preciso. Quem não entrar nessa linha vai perder as oportunidades. Acho que são muitos desafios, né, para o longo do caminho e a curva que a gente tem de inovação e de mudanças, ela é cada vez mais exponencial, né? Então, ao invés da gente ter aquela curva longa assim, né, que a gente tá a cauda longa do gráfico, a gente vê a cauda longa para cima, né? Então, o tempo se aperta e as mudanças vão vindo e a gente vê essa necessidade e essa urgência de adaptação, né, muitas vezes sendo tomada por caminhos nos quais a gente nem sabe onde vai dar, mas as empresas têm olhado para isso com um pouco mais de carinho, digamos assim, né? Não à toa a gente vê uma grande ascensão das próprias áreas de inovação e das agências e empresas buscando utilizar a inteligência artificial, né? E aí, olhando, né, para esse universo dos desafios e das mudanças que a gente tem acontecido, né, claro, não existe um manual assim, né, mas o que que você deixaria para as empresas e para as pessoas como uma ideia de preparação, né? O que que elas podem fazer, onde para onde que elas podem olhar, se inspirar, referências que você tenha, o que que você deixaria para elas? Eu acho que pegando um pouco da tônica da conversa, é se preparar, né. Acredito que hoje muitas empresas elas fazem o trivial no universo das redes sociais, muitas delas não acabam não entendendo ou olhando para todo o universo que cerca essas marcas, e com isso você acaba perdendo oportunidades, e fica exposto também a esses momentos mais sensíveis, né. Então, nossa principal orientação é prepare-se, né, esteja preparado para aquilo que você não quer que aconteça, no caso de crises, mas saiba como agir nesses momentos, né. E adote a inteligência artificial. A inteligência artificial não é algo que vai chegar, que é uma modinha apenas, então você vai ficar para trás, você tem que não apenas colocar o ChatGPT para te auxiliar no texto, né, você tem que pensar em todo o processo da sua empresa, como ele pode ser, mais facilmente gerido, adaptado e que possa auxiliar nessas tomadas de decisões. A inteligência artificial ela tem que ser adotada de uma forma séria e tem que ser estimulada, né, tem que estar ali na ponta de todo mundo, que é o que a gente vê como principal visão de futuro, a pulverização da inteligência artificial, né, em todos os processos, né. Então, como que eu consigo, inclusive, criar todo um ambiente de podcast, como que a gente está fazendo aqui, de uma forma automática, né. Através de uma simples análise de bases, eu vou criar pautas e perguntas e respostas e conversas de uma forma automática, super natural, utilizando uma inteligência artificial generativa, né. Sim. Então, se a gente olha para frente, o que a gente consegue enxergar é essa pulverização da inteligência artificial. Adotem, não fiquem para trás. De fato, né, não tem como deixar de lado, assim, né, e é como você estava falando, né, eu acho muito curioso, de vez em quando eu vou lá conversar com o GPT e de vez em quando eu gosto de começar o processo começando o processo, então eu pergunto para ele como eu deveria começar o tipo de pesquisa que eu estou fazendo, e é muito engraçado, assim, né, porque às vezes eu até entro nos processos de meu Deus, assim, eu tô conversando faz 30 minutos aqui com o GPT, já aprendi coisa aqui, como automatizar algumas coisas, como otimizar muito tempo, né? Então, realmente, assim como a inovação, a inteligência artificial, ela precisa ser vista com transversalidade, né? Não adianta a gente achar que é para um lugar só que caminha, quando na verdade ela só amplia os horizontes ao invés de colocar a gente olhando para um lugar só. Há Bom, muito receio nisso, há muito receio na adoção, sim. do desconhecido, de que eu não vou conseguir e que eu vou ficar para trás, e uma aceitação sobre isso, um medo de dar algum passo, mas não, né. O primeiro passo é preciso ser dado, e aí, vai abrir um horizonte muito mais claro de que não é um bicho de 7 cabeças, né. Sim. É interessante essa forma de como algumas pessoas elas têm receio de dar o próximo passo. E liga muito, né, dentro daquele processo burocrático que a gente estava falando também, né? Quando você tem uma empresa gigantesca, para você conseguir adotar, né, uma metodologia nova ou um software novo, existe um espaço gigantesco
para que isso seja aceito e que possa ser utilizado por aquela empresa, né? Exato. E às vezes depende apenas de uma pessoa criar esse movimento interno para que hajam quebras de barreiras processuais nas empresas para que haja uma adoção de inovação. Não, é por isso você aí que está assistindo a gente, quando você quiser levar a inteligência artificial para dentro da sua empresa, acredita, tenta, conversa com as pessoas que no fundo vai fazer uma diferença gigantesca, O né? movimento interno vai dar certo. É isso, acredita. Bom, Bruno, a gente está chegando aqui no final do nosso papo. Eu queria te agradecer de novo aí por ter vindo aqui com a gente. É uma honra tanto para a Monk quanto para o nosso podcast, que é o de Galho em Galho, receber pessoas como você que estejam aqui para discutir não só sobre o universo da empresa, mas também, né, falar um pouquinho sobre o futuro e sobre o que tem enxergado do mercado. Queria te agradecer então, muito obrigado. Deixo espaço para você comentar ou perguntar alguma coisa também, se quiser. E é isso. Cara, eu quero apenas agradecer. Para mim foi um prazer esse papo super bacana contigo, tranquilo, fluido, falando de novidades, falando de alguns tabus para algumas empresas, para algumas pessoas. Então, obrigado pelo espaço, obrigado você por estar nos assistindo e espero que de alguma forma a gente possa ter ajudado vocês a dar um próximo passo ou um primeiro passo para que alguns processos dentro da sua empresa, ou até mesmo de vocês mesmos, possam ser alterados, possam ser inovados. Obrigado. Isso. Obrigado, time Monkey. Imagina. É muito legal. Só para fechar mesmo, que é importante, né? A gente estava falando de empresa aqui, mas eu acho que todo esse papo, toda essa conversa que a gente teve em relação, né, a se abrir um pouco para o desconhecido da inteligência artificial, não é só sobre pessoas jurídicas, mas é Isso. sobre pessoas físicas também, de alguma forma, né? Por que não pedir a sua receita ali para o GPT no final do dia que você está cansado já, né? Não custa nada. Exatamente. Bom, pessoal, para quem gostou, a gente deixa o espaço aqui para deixar o like, compartilhar e comentar. E fica o agradecimento da nossa equipe. Até o próximo episódio.